Olá! Vocês já repararam como a nossa vida existe tanto positivo como negativo? Tipo encontro e desencontro, chegadas e partidas, alegria e tristeza. Mas tenha certeza de que nada disso ocorre por acaso. As provações, os problemas pelos quais passamos, sucessos e insucessos da vida, o país no qual residimos, a religião que professamos, as condições financeiras, para tudo há uma explicação. Até para a família que nos acolheu, né? As amizades que nós cultivamos, o companheiro ou companheira que a gente elege para viver conosco, né? Os filhos que nos foram ou não foram confiados, né? Nada disso deve ser atribuído ao acaso. Vejam, nós temos que prestar atenção sim nas nossas escolhas, porque são elas as responsáveis pelos acontecimentos todos da nossa vida, tanto do passado como do presente, como do futuro. Sejam felizes ou infelizes, a gente sempre atribuiu ao acaso, ao azar, né? Mas não, são as nossas escolhas. Por isso é importante a responsabilidade que nos é dada para que a gente use bem o livre-arbítrio. A lei de causa e efeito ela é universal, então para cada escolha uma consequência. E o que rege, o que norteia a nossa existência não é o acaso, mas sim o livre-arbítrio. Essa responsabilidade que temos por cada sentimento, pensamento ou atitude que a gente venha a tomar. Felizmente, nós podemos contar com a misericórdia divina, né? Que leva em conta a nossa imperfeição, as nossas fraquezas e nos dá todo dia chances de reparar as nossas falhas, de recomeçar. E no site da Feparana eu encontrei a seguinte história. Foram 50 anos de angustiosa procura. Os irmãos Adolfo e Antônio, eles perderam contato quando eles saíram de Maceió. Eles saíram em busca de condições melhores de emprego, né? Isso foi na década de 60. E aí, naquela época, não tinha celular, as dificuldades de comunicação eram grandes, né? E Adolfo, tanto Adolfo como Antônio, procuraram se reencontrar durante todos esses anos de afastamento, mas não conseguiram. E quando Adolfo se aposentou, ele decidiu voltar a morar em Maceió. E por conta de um problema de saúde, ele foi internado num hospital lá de grande porte da capital. Bom, no leito ao lado de Adolfo, tinha outro homem que também tinha acabado de ser internado. E as enfermeiras estranharam ao perceber que o sobrenome dos dois era idêntico. Então elas conversaram com Adolfo, se ele conhecia alguém chamado Antônio. O Adolfo ficou cheio de esperança, né? Nossa, será que o irmão dele, que ele tanto procurou, estava ali, né, no hospital? Aí o Adolfo pede que a sua filha pergunte ao paciente do lado, né, qual é o nome do pai dele e que mostre uma foto de família, né? Bom, a filha faz o desejo ali do pai, né? E aí pergunta, qual é o nome do seu pai? E o Antônio diz, é Pedro da Silva. E aí ela mostra a foto. E aí ele desaba, né? Começa a chorar, muito emocionado demais, porque não havia mais dúvida de que ele também havia encontrado seu irmão. Então, tantos anos eles passaram separados, tantas foram as tentativas frustradas para se reencontrar, para que de repente, num belo dia, um é internado bem do lado do outro, no mesmo dia, no mesmo hospital, na mesma cidade. Então foi um reencontro de muita emoção, indescritível, claro. Um verdadeiro mistério de Deus, né? Mas, amigos, na história, esses dois irmãos se buscaram por anos. Então eles estabeleceram essa conexão amorosa entre eles. Porque o pensamento tem essa força. E o amor, ele atrai. Então nós sabemos que nós recebemos e transmitimos pensamentos, vibrações, energias potentes. Podem destruir ou construir. Então, se a gente levar em conta o número de pensamentos que nós temos por dia, né, que é uma infinidade, vai até 95 mil, nós vamos entender o quanto eles são importantes nessa cadeia, pensamento, emoção, atitude, né, sendo os instrumentos da nossa vontade. Então, se nós usarmos a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa disposição, o nosso trabalho, a nosso serviço. E com tantos desses pensamentos, né, que rondam a nossa cabeça, imagina do que seremos capazes. Quanto bem poderemos fazer para nós e para o outro. Então eu gostaria que vocês se lembrassem que nós não podemos mudar a nossa situação na vida enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. Então, sem sombra de dúvida, nosso sucesso ou infelicidade é função direta daquilo que programamos. Daquilo que programamos mentalmente para nós, daquilo que nós estabelecemos como meta, como objetivo, daquilo que ousamos sonhar. Então, não se esqueçam de que Jesus nos pediu vigiai e orai, nos alertando, então, sobre essa necessidade dessa vigilância espiritual e dessa oração constante. Vamos refletir? Fiquem com Deus.